Educação em Evidência. Esse é um programa voltado tanto às instituições do nosso município, como aqueles atores, né, que desenvolvem trabalho voltado na área da educação, da cultura e da arte. E hoje nós não estamos recebendo uma instituição, hoje nós estamos recebendo um professor da nossa cidade, que há muitos anos já vem desenvolvendo um trabalho belíssimo no nosso município. E hoje nós estamos trazendo ele aqui para falar de uma novidade que vem ganhando um patamar elevadíssimo na nossa cidade, que é uma coisa chamada inteligência artificial. Mas eu vou deixar para ele falar um pouquinho para vocês, que eu estou tendo o prazer de receber o meu amigo professor de longas datas, professor Luiz Antônio. Querido, seja muito bem-vindo ao nosso programa, fique muito à vontade, não é, para nós falarmos de um tema tão relevante para a nossa comunidade, que chegou para ficar, né, Luiz? Olá, meu querido Jair, prazer estar aqui. Quero lhe agradecer inicialmente pelo convite honroso. Você que é um amigo de longas datas, já trabalhamos juntos, já conjugamos esforços na educação da Tristão de Barros. É uma honra estar aqui, né, amigo, para falar sobre inteligência artificial, que faz parte de todo esse processo tecnológico que é irreversível na sociedade, tem os seus efeitos colaterais, mas a gente precisa discernir e colocar isso a serviço do bem comum. Mas antes de nós começarmos o bate-papo, e diga-se de passagem para quem está em casa, viu? Vai ser um bate-papo muito bom, de verdade, com muito conteúdo, né? Eu gostaria que você se apresentasse e dissesse para quem está em casa, para quem ainda não conhece o professor Luiz Antônio, que você deixasse bem claro para eles que estão em casa, quem é esse profissional de longas datas. Meu amigo, o título mais honroso que eu tenho é esse. Sou professor, né? Trabalho com educação desde os meus 17 anos. Comecei a dar aula na igreja, na escola bíblica. E graças a Deus hoje tenho 2 vínculos no município, no estado. Estou atuando com assessoria pedagógica da Nona Direc, trabalho num núcleo de apoio a tecnologias educacionais chamado NAT. Venho dando aula na universidade também há um bom tempo, tenho experiência universitária, venho atuando nesse processo de formar professores, que é o que eu, assim, me sinto, vamos dizer assim, humildemente vocacionado, formar outros formadores. Essa é uma grande responsabilidade que eu tenho, que eu carrego, que é preparar novos professores para esse novo mundo que a gente vive. Então, assim, minha marca é educação. Terminei um doutorado faz 2 anos em educação profissional e tecnológica, onde eu tive a oportunidade de conjugar as duas coisas que fizeram parte da minha vida inteira, que foi educação e tecnologia. Então eu consegui fazer essa conjugação, essa intersecção desses 2 polos, e até hoje me sinto mais educador do que propriamente alguém do campo da tecnologia. O que eu fiz a vida toda foi colocar essa tecnologia para dar um upgrade nos processos educacionais. Mas não sou, vamos dizer assim, uma pessoa que não tenha criticidade aos processos tecnológicos, não sacralizo a tecnologia, mas também não a demonizo. A tecnologia é uma ferramenta super importante para nossas vidas, mas é necessário que a gente tenha uma leitura crítica sobre ela, porque é como um remédio. Você usa para um pulmão, pode atingir o fígado. Usa para o fígado, pode atingir o pulmão. Então tem efeitos colaterais, mas a gente não deixa de tomar um remédio porque ele tem um efeito colateral. A gente procura entender os benefícios. Então é isso que a gente vem fazendo nesses longos anos. Estou com 42, dos 42 são mais de 20 e tantos anos dedicado mesmo à educação pública. Não, e muito bem. Então hoje você está no estado, no município, e ainda tem instituições privadas, é isso? Eu dou aula na Anhanguera e na FAIS apenas uma vez na semana para cada instituição, e estamos com um projeto de IA, que é um projeto novo, que nós começamos há um ano, que é, vamos dizer assim, um ponto de inflexão que eu tive que tomar uma decisão, mas aceitei novamente. Por quê? Porque eu vim me dedicando só à pedagogia, sem necessariamente ir para o campo tecnológico nessa questão de trabalhar com cursos. Muito bem. Trabalhei, né, na Microfaço aqui, muito próximo aqui, com o Celcito, que foi meu pai profissional, então eu trabalhei 12 anos com isso. Então eu voltei à sala de aula para ministrar cursos tecnológicos agora, mas eu tinha parado por um tempo. Foi uma decisão pensada. Muito bem. Então para vocês que estão em casa, já deu para perceber que o homem é bom
É bom de verdade. Luiz, vamos lá, antes de nós entrarmos, né, no conteúdo propriamente dito que nós vamos tratar hoje. No caso, você hoje, faz parte de uma pasta da Nunadirec, é isso? Isso, eu trabalho no NAT, que é o Núcleo de Apoio a Tecnologias Educacionais. Então esse núcleo ele procura desenvolver letramentos digitais para professores e alunos. Então essa pasta busca formar professores, formar estudantes, fazer com que essa tecnologia ela possa ser uma porta às aprendizagens. Então nosso foco é esse. Então agora me diga uma diante disto aí, né, que você vem desenvolvendo, dando esse apoio às escolas, né, como um todo, você começou a perceber que ainda tem muito a se trabalhar relacionado à questão das inteligências artificiais nas escolas? Meu amigo, é uma lacuna faraônica, né. Só para você ter uma ideia, a IA surgiu final de 2023 ali, que ela começa a ter uma reflexão, e eu tenho participado de jornadas pedagógicas, você sabe que a gente sempre é convidado, ajuda, e 2023, 24, 25, a gente vem fazendo esse trabalho, você chega em determinadas cidades que 3, 4% as pessoas estão usando, agora em 2025 é que há uma expansão maior. Muito bem. Porém, é aquela coisa, a inteligência artificial, ela surge um pouco como o WhatsApp, a gente vai na intuição, vai usando, mas é necessário entender as lógicas operativas daquela tecnologia para tirar dela, para extrair dela a potência máxima para cada área, porque você pode personalizar essa tecnologia. Pronto, você é vereador, você pode personalizar aquela tecnologia para atuar nesse mundo da vereança, de criação de ideias, análise de dados, até intervenção. Então você pode criar uma mente, você pode criar um JAI potencializado a 10 para pensar à luz de um arcabouço de informações que você não tem, não porque você não tem essa capacidade, porque você é uma pessoa super inteligente, mas é porque nós não temos esse arcabouço de informações que a IA pode trazer para a gente em segundos. Desde que a gente faça o que a gente chama de personalização. Eu posso criar personas. Então você imagina um prefeito que pensa com a aporte de um IA. Um presidente que pode pensar num problema insolúvel à luz da IA. Um médico que pensa numa cura de uma doença que até hoje não temos um resultado expressivo, à luz de um arcabouço de informação. Que a cura nasce de quê? De informações. Só que você imagina eu ter que quantos livros eu tenho que ler para chegar a uma cura? E se eu tiver uma IA que personalize esse processo e traga essa informação mais rápido? Então, é um superpoder que a gente diz, Jair, que hoje as pessoas não discerniram ainda, o quanto aquilo pode alavancar uma carreira e também vai gerar problemas para aqueles que derem as costas, infeliz. Pronto, muito bem. Professor, você disse o seguinte, ó, que existe uma lacuna muito grande relacionado ainda às vezes Uso da tecnologia, não só a IA. pronto, aí vamos lá. Você dá o acompanhamento a essas escolas. Agora me diga uma coisa, como é chegar em muitas escolas e não ter a estrutura disponível para que depois do suporte dado, essas tecnologias elas possam se tornar ativas realmente? É, excelente pergunta. Só que o problema, Jair, é bem mais complexo. Você vai em escola que você tem um professor que tem uma habilidade digital e não tem estrutura, a gente faz alguma coisa. Você tem escola que tem uma estrutura boa, mas você não tem a pessoa habilitada, não tem o letramento digital para fazer o uso. E ainda tem um problema, porque a tecnologia para a educação funciona assim. Você tem que ter o domínio técnico, primeiro você conhece a ferramenta, para depois você fazer a intervenção pedagógica com ela, e aí está comprovado pelas evidências científicas que não é nem só a técnica, nem só o processo de como é que eu vou usar isso pedagogicamente, é o jeito que você usa, que aí depende da tecnologia e depende da pessoa. Então a gente chama isso de um processo de cocriação. E a resistência nas escolas? Existe, já foi mais, hoje a gente percebe que é menos, porque qual é o problema? Se hoje não quiser entender, vamos falar aqui a tônica da IA, mas tem outras coisas, né? Se o professor não quiser aprender inteligência artificial, o aluno vai usar, ele já usa clandestinamente. Os estudantes já usam, já, só que usam de forma errada. Então isso é igual à educação sexual. O que é que a gente vai fazer? A gente vai educar para evitar males maior, ou a gente vai entregar a educação digital, por exemplo, a terceiros que têm más intenções? Aí é a mesma coisa. A escola não vai poder combater, ela tem que educar o uso pedagógico daquilo. Então, como ensinar um estudante a usar uma IA para estudar para o Enem?
como é que ele vai usar isso para organizar a vida dele, os estudos dele? Então, a escola não tem outro jeito. Ou ela entra pelo caminho da educação e da consciência, ou ela vai perder o Muito tempo. Professor Luiz, para quem está em casa, nós já adentramos, né, esse mundo do IA, mas eu queria que o senhor falasse, assim, de forma bem simples, para quem está em casa, que ainda provavelmente esteja com dúvida, o que vem a ser essa IA, essas 2 letrinhas que ela está tão disseminada, mas muita gente ainda tem muitas dúvidas do que seja, na sua essência, a IA. Ótimo. A inteligência artificial, ela já existe desde 1950 em vários âmbitos. O que a gente avançou foi na inteligência artificial generativa, que é a IAG. A gente diz IA, mas é a inteligência artificial generativa, que é essa capaz de produzir textos. Então, para a gente sintetizar, o que seria uma inteligência artificial? Um conjunto de tecnologias capaz de imitar processos cognitivos humanos, como, por exemplo, aprender, tomar decisões, imitar esses processos. Então, uma IA, ela aprende algo e ela consegue, a partir daquela aprendizagem, que a gente chama de aprendizagem de máquina, tomar decisões como um ser humano. Claro que a gente diz ser humano entre aspas, mas uma IA ela aprende com dados. O ser humano aprende com o quê? Com a experiência. A IA aprende com dados. Ela é alimentada com um acervo poderoso de dados e ela é capaz de aprender aquilo e tomar decisões, pensar, decidir a partir dessa aprendizagem de máquina. Por exemplo, para quem está em casa, professor Luiz, ele diz assim: eu quero buscar alguma informação no IA, qualquer informação que seja, já para chegar, né, para eles, com todo o processo de padronização necessário. Isso pode acontecer? Pô, qual é a diferença, por exemplo, de uma IA? É porque ela pode ofertar a você uma coisa que o Google nunca fez e hoje sofre. O Google, né, que já está sofrendo, porque dentro dos próprios IAs tem hoje ferramentas de busca. Mas qual é o grande lance da IA? É que ela faz uma pesquisa, vamos dizer assim, que é uma linguagem que todo mundo conhece, mas ela entrega aquilo a você na linguagem que você quer. Então ela modula, ela tem a capacidade, por exemplo, você imagine eu chegar aqui e dizer assim na faculdade: "Eu quero que você pegue o pensamento de Durkheim, de Weber, de qualquer autor, clássico ou não, denso, e você chegar e dizer assim: "Eu quero que você explique esse conceito em 3 versões, na versão acadêmica, numa versão de um aluno do ensino médio e numa versão de uma criança de 14 anos". Ele consegue capturar a essência daquela teoria e explicar a você na linguagem de uma criança. O que é que isso muda no jogo? É que você, meu amigo, que passava anos para entender um núcleo duro conceitual, você vai entender em minutos. Porque você traduz para uma linguagem acessível a você, que é o que a mente precisa. Tem uma teoria chamada de David Alsbaugh, que é a aprendizagem significativa. Qual é o maior fator da aprendizagem humana? É o que a pessoa já sabe. Para uma pessoa aprender algo, ela precisa conectar o novo com o que ela tem. Então, você é vereador, você quer falar com o povo, tem que falar no que o povo tem, qual é a linguagem das pessoas, usar aquela linguagem. Um IA, meu amigo, pega um conceito duro e transforma num conceito simples em segundos. Eu posso dizer aqui hoje para o IA, por exemplo, eu gostava muito de um cara chamado Arnaldo Jabor, faleceu, jornalista da Globo, tal. Não é porque é da Globo, é porque era um cara muito bom e ele tem a capacidade de interpretar os fatos. Eu posso chegar hoje e dizer assim para IA: "Explique para mim, da minha área, as principais teorias de Edgar Morin no estilo de Arnaldo Jabor", que é o cara que eu gostava de ler. Então ele pega o conceito, traduz para mim na linguagem do cara que eu já tinha familiaridade. Então o ganho cognitivo que uma pessoa pode ter é grande. Agora, quantas pessoas já sabem fazer isso? Poucas, porque isso depende da engenharia de prompts. O que é engenharia de prompts? É a maneira correta de solicitar uma IA para ela entregar uma resposta a você da forma mais adequada e poderosa possível. Mas aí, no caso, diante dessa entrega dessas respostas, tem que haver uma readequação de acordo com a pessoa que está solicitando, para não ficar apenas uma coisa mecanizada, que vem ali do Não, aí você vai personalizando, porque quando você conversa com a IA, a gente chama de camada de atenção. Camadas. É como se fosse uma pessoa. Então, na primeira camada, eu faço a solicitação. Após essa entrega, eu posso refinar isso. Por exemplo, você é um vereador e você vai dizer assim: "Hoje eu preciso
é fazer uma crítica, que você é vereador, você não está aqui só para elogiar. Eu preciso fazer uma crítica a um problema que está acontecendo na gestão, mas eu quero fazer uma crítica responsável. E você chega lá e diz: "Ó, o problema é esse", você dá contexto, que aí precisa de contexto, e agora você vai dizer a linguagem. Então ele vai lhe dizer como fazer aquilo da maneira mais amena, palatável possível. Aí você diz assim: "Ah, mas essa linguagem aqui ainda está muito culta. Meu público são pessoas de uma escolaridade mais baixa". Você diz: "Agora calibre para uma pessoa que tem uma linguagem que não é acadêmica", ele vai calibrando. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser, desde que você tenha uma conta paga, porque a conta Plus ela dá um limite muito grande, e a conta gratuita não, você vai solicitando, ela diz: "Seu tempo expirou". A diferença Pronto, então vamos lá, você falou uma coisa muito importante agora para quem está em casa. Existem 2 formas de acesso à inteligência artificial, uma gratuita e uma paga. Diante disso existem limitações relacionadas aos dados que virão, é isso? a quantidade, a questão, por exemplo, hoje as IAs elas todas dão a você a oportunidade de usá-las gratuitamente, que é uma isca, né, para poder trazer a pessoa para aquele mundo. Só que aquela cota, ela tem um limite diário. Então, por exemplo, se você for usar um ChatGPT da vida, você pedir 3 imagens, ele diz: "Acabou, sua cota hoje acabou. Só amanhã de 8 horas da manhã". Então ela força você a pagar e realmente a conta Plus é uma conta que vale a pena para quem usa muito, entende e sabe usar. Porque senão você entrega uma Ferrari para uma pessoa que não sabe nem o que tá lá. Hoje, já eu consigo criar assistentes. Eu posso criar um assistente, por exemplo, eu quero estudar uma matéria difícil. Pronto, você pode criar um assistente só para ler o regimento da Câmara. Você cria um assistente, sobe o regimento, alimenta aquele cérebro e diz: "Ó, você é o regimento da Câmara de Correnópolis". Então você cria um assistente. Ele vai ser treinado com aquele regimento. Aí eu chego lá e digo assim: "Tô com um problema hoje na Câmara, o que é que o regimento me orienta?". Ele vai dizer: artigo 3, 4, 5, 6. Pronto. Você não vai falar muito, isso aí 3 minutos você resolve o problema, porque você treinou o assistente. Esses assistentes você só tem contas Plus, por enquanto. Você não consegue fazer o assistente na conta gratuita, mas consegue criar uma conversa que é o regimento da Câmara. Muito bem. Por exemplo, você tem tempo para ler o regimento todo? Não, você precisa. É um dever seu ler o regimento da Câmara. Agora você imagine que todos os vereadores daqui, para que eles possam operar melhor, eles têm uma seção IA que eles só falam assim: "Tô com problema X, como é que eu resolvo isso à luz do regimento?". Falando, porque a IA tem hoje o modo de voz. E ele vai trazer, ó, vai para o artigo 4, ele vai dizer isso, aí diz assim: "Como é que eu posso argumentar?", vai dizer. Então, é uma ferramenta muito poderosa, mas que precisa de uma orientação profissional. Foi aí que você, quando fala comigo, eu entrei nesse campo. Por quê? Deus, né, eu tenho minha fé e Deus me deu uma leitura. Eu comecei a dar aula de informática com 17 anos. Então, quando eu comecei, a informática estava nascendo, as pessoas mal sabiam que era informática. E quando foi agora, eu fazendo uma leitura da minha própria vida, surgiu essa oportunidade e Deus me deu um discernimento. Do jeito que você começou naquela época, você também tem a oportunidade de começar um novo paradigma, que é a inteligência artificial. Que eu optei, tem a questão financeira, né, porque você sabe que a gente tem uma necessidade, tenho pais, 2 pais com bipolaridade, que é uma demanda grande. Graças a Deus a minha produção existencial, meu pão de cada dia está garantido, mas para dar qualidade de vida a quem tem doenças crônicas, você sabe que não é uma coisa simples. Também. Então eu fui por gostar, mas eu aprendi IA por causa da minha visão. O meu primeiro desejo de aprender IA foi por causa da minha visão, porque eu estou com astigmatismo muito alto, e eu dizia o seguinte: "Eu preciso trabalhar menos enquanto estava fazendo o que eu faço". Então como é que eu ia fazer isso? A IA me ajudou, e hoje realmente ela cumpriu o que prometeu a mim, no sentido de que eu estou trabalhando menos e conseguindo entregar um pouquinho ou igual entregar ela também. Mas a questão financeira, não posso negar, pesa, e eu fui para esse projeto na FAES, tem dado certo, estamos na 4ª turma, quando a gente começou ninguém acreditava. Porque as pessoas dizem assim: "Quem é que vai aprender isso? Mas tu aprende em casa". Só que é aquela coisa, as pessoas Existem ferramentas, né. vão entendendo que aquilo é como academia, faça em casa. Tem coisas que você não faz em casa, você precisa de uma orientação profissional. E a orientação profissional, nosso curso, ele paga a conta para o aluno. Muito bem. A conta Plus dura 2 meses, porque se ele não usar o Plus, ele nunca sabe realmente o que é um IA. Então vamos entrar agora no curso que o senhor oferece, vamos lá. Hoje você oferece um curso de inteligência artificial,
através de uma instituição da nossa cidade, que é lá na FAES. Tem assim? Isso. Muito bem. Já está em que turma? Estamos na quarta. Quarta turma. Duração de quanto tempo? 2 meses. 2 meses. São 2 meses, agora veja bem, é porque o ser humano perdeu a capacidade, Jair, de estudar a longo prazo. Mas o ideal é que fosse até mais tempo, para a gente poder amadurecer, até porque são coisas inéditas. Você imagine só, eu estou lá com pessoas que ela tem dificuldade, por exemplo, de usar o Word. Então, quando você começa a explorar uma IA, ela tem dificuldade, porque é um trabalho interdisciplinar, integrado. Você tem que abrir 3 janelas, tem hora que eu faço lá, a gente faz uma batalha das IAs, uma hipótese, a gente abre 5, 4 IAs, para ver qual é a melhor fazendo determinada coisa. Para comprar uma passagem, quem é a melhor? Para corrigir a BNT, qual é a melhor? Então a pessoa sente o impacto, porque ela é acostumada a usar uma coisinha de cada vez, e aí entra essa questão do impacto, né, que são aprendizagens inéditas, gente. Você criar um assistente, pronto, a gente lembra no passado, você fazia um programa, um aplicativo, até hoje. Você imagine você mesmo criar um assistente de IA que vai lhe ajudar numa tarefa e você conversar com ele como uma pessoa. Então são aprendizagens inéditas, requer mais tempo, mas a gente não tem como, por quê? Chega uma pessoa ali e diz: "Vamos dar um treinamento de um sábado". Primeira pergunta que eu faço, com muito respeito: e quanto mais tiver, melhor. Tenho conta paga? Tenho uma conta Plus? Tem não. Mas dá para aprender? Dá, mas você vai ficar sempre limitado. Eu trabalho de 7 às 10 com as pessoas, elas usam IA de 7 às 10 sem parar. Os bichinhos, como a gente diz, tem dia que nem pausa tem. E não vai ter nenhum tipo de não inspira. Por quê? Porque nós pagamos uma IA para que aquela pessoa aprenda. Não temos como pagar todas, porque se fosse por isso não tem como aprender todas, o ChatGPT é o carro-chefe. E o ChatGPT é a IA mais genérica que pode nos ajudar. Só que hoje você tem uma ferramenta com Genspark. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas Genspark, ó, Genspark e Manus. Só que a Manus tem uma lista muito grande de espera. Genspark, eu pago essa IA. Ele é um super agente. Um super agente também. Ela faz um site em 5 minutos. Um site. Uma página. muito bem. Aquela página que você deseja fazer. Você sobe um relatório seu já de variância. Um relatório. Cria uma página moderna e impactante com esse relatório aqui, porque essa página eu vou anexar outro site que eu já tenho. 3 minutos. Muito bem. Agora me diga uma coisa, Luiz. Esse curso que vocês oferecem é aberto para a comunidade como um todo ou existem grupos específicos? Qualquer pessoa, só que jovens, a gente sempre pede seja maior. Se for com 18 anos, o pai tem que se responsabilizar. Por quê? Eu não aconselho pessoas muito jovens, viu, Jair? Por quê? Porque não há consciência e maturidade e nem discernimento ético para usar. Esse negócio de levar vantagem, de querer fazer, eu não quero fazer atividade. Porque hoje uma IA é assim, ó, você tira uma foto aqui da atividade, ela responde tudo. E 30 segundos. Então, o jovem tem que aprender na escola. Quando você diz: "Professor, você não disse que tem que aprender?" Tem. Então, mas para esse jovem chegar lá, tem que ir assinado com o pai, porque ele é de menor. E a gente sabe que a juventude quer a vantagem, mas não quer o bônus, mas não quer o ônus. A grande questão é justamente essa ferramenta ser utilizada de forma correta, né. Então, assim, tem esses critérios, mas, por exemplo, tem pessoa lá com 70 anos, já foi com 68, tem jovem, tem todo tipo. E o curso não é para educação. Hoje a gente criou uma metodologia que ela é genérica. Qualquer pessoa que for lá, um messiânico, a gente criou um método, sabe, que é a lógica. Você vai aprender a lógica. Nós entregamos personalizado prompts para qualquer pessoa. E é possível que a pessoa. Então quando a gente fala porque assim, uma coisa que a gente sempre observa é colocar, né, criar-se um programa de IA nas escolas. Então, por trás disso existe todo um custo bem considerável para que as escolas venham Programa de implantação? pago, por exemplo, que tenha ferramenta. Boa pergunta. Boa ponderação. O que acontece? Hoje os estados e os municípios ainda nem discernem ao que vai acontecer. Você foi gestor, um excelente gestor da Tristão de Barra. Tem área mais difícil e complexa do que hoje a inclusão? É. Aí escute, qual é o desafio que a gente tem hoje? Adaptação de atividades para garantir o direito de aprendizagem àquelas crianças, certo? Isso. O município tem que se preparar, o município, a escola, porque a escola tem um valor, mas muitas vezes não dá, para comprar uma conta anual.
Só para isso já tem que se criar um plano de ação agora. Então, Para ir amadurecendo. e a dotação orçamentária, aí tem um problema, porque a questão de cotação de preço, hoje a gente tem esse problema, porque a pessoa teria que pegar 3 IAs, fazer a cotação, um pouquinho complicado, mas é uma coisa que pode se amadurecer, como fazer na escola. E aí o que que acontece? Hoje a escola, ela tem que pensar em ter uma conta para a sala de recursos multifuncionais, para que esse profissional que está lá aprenda a usar e adapte a atividade, porque não tem ferramenta melhor para garantir hoje que a gente adapte. Já trabalhei na Silvio Bezerra, adaptar a atividade é uma tarefa hercúlea. Ivanise, Paulinha e outros que faziam, Zeneide, eu vi aquilo em poucas escolas, meu irmão. E hoje uma IA consegue ajudar isso 90%. E aí os governos, eles ainda não sabem nem como o que vai fazer, né, mas de antemão a gente tem conversado lá, até com colegas que trabalham no campo da inclusão, que as escolas têm o dinheiro, têm PAG, PDDE, elas vão encontrar uma maneira de, durante um ano, comprar uma conta dessa. E o Estado e o governo certamente vai criar mecanismo. Não tem educação conectada? Uma hora isso vai se institucionalizar, vai deixar de ser uma iniciativa daquele professor que quer fazer melhor e vai ser uma proposta da instituição. Os municípios, né, as secretarias também vão avançar nisso. Então eu posso dizer hoje que a inteligência artificial, ela está começando a se popularizar, porque as pessoas sabem que está existindo, mas não está se democratizando, porque pouquíssimas pessoas têm acesso a ela. Perfeito. E E aí muitas vezes até por falta de conhecimento propriamente dito, né, conhecimento as ferramentas em conhecimento si. técnico, porque aí entra aquela história, nós estamos aqui com câmeras, né, eu tenho uma regra comigo, quando eu preciso trocar um carro, eu não vou fazer eu sei lá, ir na IA e personalizar, transformar ela no maior comprador de carro. Sim, hoje eu tenho, mas eu vou ao especialista. Quando eu fui comprar consórcio, então a gente tem que aprender também a respeitar o especialista, a escola, que você é gestor, poucos gestores têm letramento técnico digital. Tem que procurar, a Direc tem pessoas para isso, a Semec também, as instituições. E tem que orientar as escolas, porque ela não sabe comprar muitas vezes. Eu vejo um data show, você chega para fazer uma palestra, o data show apagado, lumen baixo, enquadramento. Por quê? "Não, mas Luiz, esse aqui eu podia comprar", porque foi o que veio na dotação orçamentária. Então, aí temos o problema. O mais em conta, mas que num custo-benefício não valeu. Bem, Então você vai dar tá lá um equipamento que não tem condições. Tudo isso já tem que ser organicamente pensado, você que é um agente político, e assim, tem pessoas boas na educação que estão tentando mudar isso, só que a educação é um evento bastante múltiplo, a educação não muda assim no estalar de dedo, e é necessário mentes que tenham esse desejo de fazer a mudança, porque mudar na educação hoje tem sido muito difícil. É possível? É, acredito, faço parte dessa ala, mas você mesmo conta aquela historinha pra mim, que eu não vou repetir aqui. A Serra de botar uma espiral no caderno, lembra? Serra de botar uma espiral no caderno, tá arriscado um colega dizer: "Rapaz, você tá arrumando mais trabalho pra gente". Então, infelizmente, a coisa pública não é generalizando, me permita dizer isso, jamais vou generalizar, mas quem se descredibiliza, muitas vezes somos nós mesmos, muito bem. porque nós não recebemos o que gostaríamos, mas a gente tem que honrar que a sociedade paga a nossa, eu penso assim, a sociedade me paga. Quem me paga é a sociedade, não é a governadora. Então eu tenho que tratar bem. Por isso quando você chega numa câmara dessa, o tratamento por quê? Porque é um contribuinte que paga isso. Infelizmente o Brasil não amadurece politicamente, a gente anda, 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 polarização e polarização, e a gente vê que precisa avançar um pouco. Para tanto que para nós que estamos na educação parece que tem horas que nós estamos chutando gelo, né. É tanto que projetos de 20 anos atrás estão começando a ser implantados agora, né. O que era para ser de médio, vamos dizer, a curto prazo, termina se tornando de médio e longo prazo, né, e nós terminamos pagando um preço altíssimo por isso, né. E como disse uma colega nossa da educação, ela falando comigo já um pouco cansada, dizendo assim: "Luiz, a gente luta, luta por uma mudança, aí quando ela nasce, ela não muda mais". Porque a mudança demorou tanto tempo para chegar, que ela já não atende à necessidade que se tinha, porque o problema já ficou maior, já se reconfigurou, já se reelaborou. Então, é uma mudança que muitas vezes não muda mais. Muito bem, meu amigo, nós tivemos acesso a algumas imagens, através de vídeos, né, das ações que são desenvolvidas por Vossa Senhoria, através dos cursos que estão sendo oferecidos.
E eu peço permissão ao senhor para que a gente dê uma olhadinha e permita quem está em casa ficar bem mais, né, ali mexido para tentar procurar o seu curso e tentar buscar aquilo que é melhor. Vamos lá? Vamos ver. 2025 chegou e ele tem nome. É o ano da inteligência artificial. Quem discernir isso vai sair na frente. Quem não, vai ficar para trás, perder relevância e pertinência profissional. É hora de assumirmos a inteligência artificial. E não podemos deixar que forças contrárias desvirtuem sua potência produtiva e formadora. Logo, é preciso entender e discernir que a IA não é só tecnologia. A IA é poder. Poder para organizar mais, poder para ser mais produtivo, poder para inovar e sair na frente. Onde desenvolver a habilidade de analista de prompts. É com muita alegria que nós anunciamos a terceira turma de inteligência artificial da Faculdade do Seridó. E isso é uma oportunidade de você, profissional liberal, profissional da educação ou de qualquer área, estar conosco e aprender a colocar essas tecnologias a serviço da sua carreira do seu desenvolvimento profissional. Para isso, eu peço a você que entre em contato com a nossa consultora de vendas, Camila, e conheça toda a ementa e toda a proposta do curso. 2025 não vai esperar por ninguém, mas você pode tomar a decisão de liderar essa revolução. Eu quero agradecer, né? A gente trabalha com educação pública, mas você, quando falou comigo, pediu para a gente falar um pouco sobre inteligência artificial, sobre o curso. Temos muito cuidado com essas questões de divulgação, mas você nos oportunizou, porque entende que é uma questão também que pode ajudar a nossa sociedade. E aí nós estamos falando sobre um momento bastante importante, que é 2025, que para os especialistas em IA, é o ano da inteligência artificial. 2025 é o ano de inflexão e 2026 nós vamos assumir novos patamares, vai escalonar isso de maneira assim muito grande. E eu digo algo aí nesse vídeo, Jair, que eu queria frisar aqui, que é o seguinte, é, e aqui eu vou citar o meu nicho, quando eu digo nicho, o meu grupo. Quando a televisão surgiu, a igreja evangélica, por exemplo, que eu sou evangélico, faço parte dessa comunidade, que é uma comunidade conservadora e importante em muitas questões, ela rejeitou a televisão e disse que a televisão vinha de forças contrárias, tal, tal. O que que aconteceu? Hoje uma igreja, para fazer um programa de TV, a gente sabe que tem os exageros, tem os erros, tem os desvios éticos, tem tudo, mas eu falo de pessoas sérias. É R$ 1 milhão. Porque quando essa TV surgiu, essa mesma comunidade entregou ela às forças contrárias. A IA é a mesma coisa. Se a gente disser assim: "Não, não vou usar isso não, porque isso apodrece", realmente causa problemas ao cérebro, mas como é que eu resolvo isso? Eu, por exemplo, continuar lendo. O cérebro precisa de leitura. Se eu ficar só com IA ali, só com resumozinho, vou ter dificu eu tenho que ler, eu preciso ler. Porém, se eu entregar isso às forças contrárias, você pode ter certeza que o crime vai usar. Ou você acha que hoje Se não estiver usando, se bom, com certeza já está usando. Você acha que uma pessoa que trabalha com engenharia do crime não está planejando isso? Como é que eu faço? Por mais que tenha os critérios éticos, a IA vai bloquear, vai em certa hora, mas se ele souber fazer, ele pode driblar isso. Ele pode driblar isso aí. Então, eu quero dizer o seguinte: o bem precisa se organizar, porque o mal já está organizado. A gente liga uma TV e escuta assim: "O crime é organizado". Minha gente, isso é uma ofensa à nossa racionalidade. Como é que o crime se organiza e uma escola não se organiza, o Estado não se organiza, o bem não se organiza? Então, nós precisamos ponderar que, se nós entregarmos a inteligência artificial às forças contrárias, vamos pagar um preço muito alto. Minha filha não usa o ChatGPT, mas ela sabe que existe. Ela vê eu pegar uma atividade dela, você imagina a potência. Uma atividade aqui, tiro uma foto e digo: "Eu quero explicar esse conteúdo da minha filha à luz de uma história lúdica de Ladybug e Cat Noir", 2 personagens que ela gosta. Jari, 30 segundos, a explicação tá ali, entendeu? Então isso é uma coisa boa para um pai que não tem tanto tempo, que precisa ajudar o seu filho, precisa participar mais. Então, a gente precisa fazer isso. E o discernimento? Essas coisas falam de discernimento. O mundo mudou, não foi eu que mudei, não foi eu que criei isso aí.
Agora eu preciso me posicionar com inteligência diante disso. E o que eu percebo hoje é que com esse mundo de redes sociais, isso empobreceu as pessoas de tal forma que isso é como uma mudança que estivesse acontecendo no subterrâneo, é como um grande terremoto, mas você não sente e está acontecendo. E as pessoas ali, entende? Muito bem, muito bem. Então isso vai gerar eu digo sempre, a minha pergunta é: quanto custa e quanto vale? É a minha pergunta que eu faço para quem está em casa. Quanto custa e quanto vale? Aprender ou não aprender? Então, o que é que eu ganho quando eu perco? O que é que eu perco quando eu ganho? Então, você ficar 2 meses para aprender uma ferramenta e ter o letramento mínimo, né? E comigo, o Sebrae também está investindo em formações, tem outros campos, então uma hora ou outra isso vai se popularizar, porque curso de informática não tem mais. Será que o Arnaldo já parou para pensar que não se tem mais curso de informática, que seja do meu conhecimento? Então, e essa geração que nasce hoje? Não, mas são nativas. Mas vou olhar o texto que ele entrega, que não está nem justificado. Você sabe o que é um recuo de 1,25? Sabe o que é minimamente deixar um parágrafo ajustado? Uma sociedade que vive imersa na tecnologia e não sabe fazer uma planilha para controlar o orçamento doméstico, tem alguma coisa errada. Vocês que estão em casa, não saiam daí, que ainda tem mais vídeos aqui para a gente ver relacionado ao conteúdo que nós estamos falando aqui, que é justamente a inteligência artificial. Vamos ver mais vídeo? Vamos embora. Bom, aí foi o início já do curso, muito importante a parceria com a FAES, com o Max, né, que é um grande parceiro aí de muitos anos, Rita, muito tempo que a gente já tem afinidade profissional, e aí foi a nossa primeira turma, muito importante essa experiência, professores, pessoas de outras áreas do comércio, aí nós tivemos secretário de administração, professor do IEF, professor da rede estadual, gestores escolares, nós tivemos aí pessoas que trabalhavam com cursinhos, com escola de reforço, coordenadores pedagógicos, advogado nessa primeira turma, né. Então assim, graças a Deus, né, foi uma experiência exitosa e tem sido, e a gente continua, né, não sabemos por quanto tempo, porque eu tenho minhas demandas também profissionais, mas o curso tá vivo, né. Nós temos aí, ó, outra turma, essa daí já é a terceira turma, nós temos aí policiais, nós temos aí gestores, tivemos nessa turma também até pastores, nós tivemos o primeiro pastor, a participar de um curso de inteligência artificial, né. Então eu fico Então a demanda tá muito alta e está sendo bem aceita de verdade, né, com certeza, eu fico feliz porque já e de todas as idades. E você sabe já que isso aí também é o capital social da pessoa, isso aqui eu digo com muita alegria, a Dineide aqui, ó, foi minha chefe na UFRN, fez o curso com a gente, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho, devo muito profissionalmente a ela, Ivanise, e o que me deixa feliz já é porque assim, eu já perdi dinheiro, mas luto para não perder as pessoas, que é muito difícil. Eu já tive uma escola de informática, quando eu decidi encerrar, eu perdi muito dinheiro. Perdi, né, Deus me deu de outra forma, mas eu custo sempre a dizer, tô 42 anos, vivo aqui nessa cidade, e todos os dias eu tento honrar meus pais, né. Meus pais são muito simples, você conhece, o Antônio e Dona Julinda, e quero frisar aqui, sempre é difícil falar sobre eles, né. Meu pai é um homem que a sociedade silenciou ele. Meu pai adoeceu com 15 anos, meu pai a sociedade não quer ouvir, ele é uma pessoa bipolar, tem 40 internamentos na casa de saúde de Natal. 40, meu amigo. Minha mãe tem 3, então são pessoas que têm essa doença crônica. Então a minha vida toda foi falar para as pessoas ouvirem, mas eu sou o meu pai aí, né, eu lutei muito para melhorar meu pai em mim, porque meu pai não teve acesso a quase nada nessa vida, gente. Hoje ele vive em casa, eu dou uma vida digna a ele, mas ele vive num portão com o radinho dele, assistindo você e outros aqui que ele diz, né. Então assim, cara, eu luto muito, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sempre tentei fazer um bom trabalho, porque eu lembro muito quando eu estudava, que na escola quando a gente dá trabalho, a primeira coisa que perguntava era: "Quem é o seu pai? E quem é a sua mãe?". Então, eu quero dar orgulho ao meu pai, quero que as pessoas quando perguntam: "Quem é o pai desse menino? Quem é a mãe desse menino?". Eu sou Antônio e Dona Julinda, bipolares,
enfrentaram dureza na vida. Minha mãe sofreu muito na vida. Meu pai sofreu muito também. Então, minha mulher, minha filha, eu vivo para minha família. E aonde eu vou, eu não quero ser melhor do que ninguém, você me conhece. Mas eu quero fazer um bom trabalho, porque é com isso que eu honro meu pai e meu Deus. Porque a gente não adianta carregar a Bíblia, viver numa igreja todo dia, se a gente não honrar a Deus nas coisas do dia a dia. Porque nós somos a Bíblia que o outro lê. Tem muita falha, mas eu tenho lutado para honrar esses homens aí, meu pai e minha mãe, que foram fustigados pela vida e que tiveram poucos direitos. E meu pai é um homem que ninguém quis ouvir, porque a doença foi terrível na vida dele. Você conhece ele, é um homem agradável, mas a sociedade não chama um bipolar nem para o aniversário, meu amigo. Nem a família muitas vezes quer o bipolar. Ele só tem o filho, então ele mora 3 casas da minha, cuidado por mim. Eu quero dizer isso aqui porque tem pessoas em casa que podem estar achando que a nossa vida, né? Professor, doutor Luiz Antônio, mas o que está juntando dinheiro com o rodo agora, pensar que você foi assim, né? As pessoas têm essa leitura equivocada e aligerada. Mas na verdade, assim, quero deixar essa mensagem porque por trás de um troféu tem muita dor, muito sofrimento. Muito bem, muito bem. Foi o que nós estivemos no programa Associativismo Rural, né, onde junto com a senhora Maria Sirdene, que é uma educadora raiz, né, lá do sítio Santo André, e eu disse para ela, é mais fácil para as pessoas hoje baterem nas nossas costas e dizer assim: "Você teve sorte", do que reconhecer toda uma trajetória, toda uma vida longa, né, de muitos percalços. Mas, meu amigo, para nós finalizarmos a nossa conversa, nós temos aqui 2 videozinhos que é justamente o depoimento de 2 alunas que fizeram, não é, o curso junto com Vossa Senhoria, e que elas, realmente elas dão o relato relacionado ao que foi o curso. Vamos ver esse vídeo aí? Meu nome é Rosângela Gundi, sou assistente em administração do IFRN Campos Currais Novos. Também sou psicóloga recém-formada, me formei agora em 2023 pela UFRN e estou entrando também na área de concursos, então agora também sou concurseira. Eu vim falar sobre o curso do professor Luiz Antônio, um curso excelente de primeira qualidade. Esse curso tem ajudado bastante, tanto na análise de dados, como os meus processos, tanto pessoais como profissionais. Então, eu super recomendo o curso e posso dizer que o curso está aprovado. Eu sou Rayane, sou professora de língua inglesa, estou na rede estadual deles. E estou fazendo o curso de inteligência artificial. Estou assim, maravilhada com as possibilidades que o curso e o conhecimento acerca da inteligência artificial nos fornece para atuarmos na nossa área de trabalho. Então, eu tenho assim experimentado as possibilidades, a geração de questões, o auxílio ao planejamento, do feedback que eu tenho de resposta em casa bicho, é maravilhoso o curso e se você tiver a oportunidade, faça. Porque quando nós temos assim uma visão superficial da inteligência artificial, nós fazemos julgamentos precipitados, né? Pois a gente começa a conhecer ditado e utilizar como uma ferramenta de suporte para o nosso trabalho ou para a história. Meu nome é Divine e eu sou gestora da Rede Milagre AS Imóveis e senti a necessidade de vir à FAES fazer o curso de inteligência artificial. É um curso que está me ajudando bastante no meu dia a dia, nas minhas tarefas, em relatórios, em controle de estoque e muitas outras coisas. Então, o curso está aprovado e pode vir para cá fazer. Aí agora, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma perguntazinha que é a cereja do bolo. A educação é o caminho mesmo? Com certeza, meu amigo. Eu sou fruto, você, nós somos resultado de forças educacionais. Eu sou resultado da força da educação da minha família, da igreja, que foi super importante para mim, e da universidade, da escola pública, da educação básica. Então, eu acredito demais na educação. Luto todos os dias para não me sentir desgastado com os processos que são muito doídos, mas acredito que esse é o caminho já e que as políticas possam dar qualidade
a educação, porque a qualidade da aprendizagem vai afetar a qualidade da cidadania. Se a cidadania, meu amigo, é frágil, porque talvez as aprendizagens tenham sido frágeis. Então, qualificar essas aprendizagens, investir em processos que a gente possa melhorar. Quando eu falo de tecnologia, não estou dizendo que seja a panaceia, não. A tecnologia só precisa ser respeitada porque ela está aí. Eu não posso negar. Mas existem outras formas também de fazer a educação que ainda são muito valorosas que estão acontecendo. Agora, eu preciso entender que a aula expositiva dá sinais inequívocos de esgotamento. Ela é importantíssima. Isso aqui é um momento expositivo entre nós dois, um diálogo, né? E é super importante. Mas querer educar um ser humano só com um professor na frente, falando para ele o dia inteiro, isso é inconcebível nos dias atuais. Porque a vida não é assim. O professor precisa entender, e muitos estão entendendo isso, e com certeza vamos avançar. Quero lhe agradecer por essa oportunidade de falar do curso, que você nos convidou, assim, de maneira muito honrosa. Parabenizar você pela sua atuação como vereador, né? Porque eu tenho na sua frente. Você é uma pessoa muito articulada, tem muito predicados, recursos, que você use isso ao bem comum, né? Porque eu sei que quando está numa posição dessa, você pode fazer mais. Quanto mais poder é dado, mais é cobrado. E outros que estão aqui, que são excelentes, eu acho que a Câmara tem evoluído cada vez mais, não só nessa legislatura, mas na anterior também. Muito poder de ajudar a sociedade, de melhorar e da gente ter resultados melhores para uma Coragem Nova, que inove, né? Coragem Nova precisa também crescer, inovar, e isso deve acontecer certamente com a ajuda de muitos atores. Muito obrigado, meu amigo, e com certeza, eu termino dizendo o que eu digo aos meus alunos: quem estuda tem futuro, quem não estuda tem destino. Então, se a gente está vivendo hoje, você que está em casa, diz assim: eu não tenho opção, é um destino, que acontece quando não se tem educação. Quem não estuda tem destino, mas quem estuda tem futuro, você pode escolher. Muito obrigado. Aí esqueceu de nada não? De convidar quem está em casa para participar do seu curso, rapaz. É, com certeza, tá o convite posto. Quero aproveitar também, já que você falou do curso, né? Aproveitar e agradecer também a Hansmila que está aqui e a toda a equipe. Não posso deixar de faltar um cara sensacional que tem nos ajudado no projeto da Direc, com o professor Antônio Martins, da gente gravar também aqui. Não quero esquecer, um cara super solícito, prestativo, isso é muito valioso na coisa pública. E as portas do curso estão abertas. Agosto aí vai ter a última turma de 2025, se Deus quiser. Então eu vou ter a turma que eu vou finalizar, eu vou estar A última turma de 2025, que a gente não pode nem pensar em chegar perto das festas já, que infelizmente entre festa e educação, então a escolha é... Vamos engajar a quinta turma em agosto. Agosto. Então, se quiser. As inscrições Já começar. começaram, e eu já vou correr na frente para fazer a minha, porque eu não posso ficar de fora não, meu amigo. Que agora mais do que nunca eu vou precisar dela. Se depois desse bate-papo hoje, meu amigo, não tem o que fazer não. Então, muito obrigado, meu querido, mais uma vez. Deus abençoe, viu? Obrigado você, é sempre bem-vindo. E para vocês que estão em casa, esse foi mais um programa Educação em Evidência. E nós vamos terminar com o que o professor Luiz Antônio acabou de dizer. Quem estuda tem futuro e quem não estuda tem destino. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão em casa. E lembrem-se, viu, que a inteligência artificial ela veio para ficar realmente. Deus abençoe todo mundo.